Olá, que bom que você está aí. Está no ar o Economia. E agora? E agora, depressão, transtorno de ansiedade? Não, esse não é o programa do Fernando Rocha. É o programa de economia mesmo. E a gente vai mostrar nesse programa que, às vezes, os transtornos financeiros podem se transformar em transtornos de saúde. Ou vice-versa, ter problemas de saúde gerando também problemas financeiros. E para conversar sobre isso, está aqui comigo no estúdio do canal Viver Brasil, o Robson Evangelista, que é consultor em gestão financeira e empresarial. Robson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre saúde financeira, saúde mental, que são assuntos que se correlacionam, principalmente depois desse período que a gente acabou de estar passando, né, da pandemia e da crise que a gente tem vivido. É a pandemia do pandemônio que não passa de jeito nenhum. Agora, para a gente falar aqui de equilíbrio financeiro e equilíbrio mental, essas duas coisas a gente pode até separá-las, mas uma hora ou outra elas acabam esbarrando na mesma caixinha, né? Exatamente. Uma está muito relacionada à outra, apesar de serem ciências diferentes, elas estão correlacionadas pelo fato que quando uma está ruim, influencia muito na outra. Por exemplo, se você está passando por algum momento de dificuldade financeira, seu sono piora, isso reflete no seu trabalho, isso começa a refletir nas suas noites de sono e a sua saúde mental vai se debilitando em função dessas preocupações que são decorrentes da sua saúde financeira. E isso vai gerando vários transtornos, como você começou dizendo, sobre depressão. Hoje está muito em alta também a questão do burnout. E são efeitos em cadeia, que a gente chama, né? A parte financeira vai desequilibrando a saúde, o bem-estar daquela pessoa, a ponto de causar algum transtorno na parte mental, física mesmo. Eu fiz uma provocação aqui no início, destacando se a saúde influencia na questão financeira ou se o financeiro influencia na saúde. Na prática, dá para dizer qual que influencia mais, se é a saúde no financeiro, se é o financeiro na saúde, porque se você não tem saúde, você não tem condição de cuidar do seu financeiro. Mas se você cuida do seu financeiro e não cuida da saúde também, vai tudo para o espaço. Então, como é que a gente consegue encontrar aí um meio termo? O meio termo é equilibrar as duas coisas, né? Você ter um trabalho voltado à sua saúde física, à sua saúde mental, com a prática de esportes e toda alimentação correta, dormir adequadamente e cuidar da sua saúde financeira, entendendo o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu ao longo da sua vida que pode estar desencadeando em adoecimentos atuais de saúde física e mental, mas eu acho que, assim, não tem uma regra propriamente dita, se é a saúde financeira que vai prejudicar a mental ou vice-versa. Mas sempre quando uma das duas está desequilibrada, vai puxar para problemas da outra. Só para retornar ao assunto, se você está lá dormindo mal, se você está preocupado com as suas finanças, se você está passando por vários desequilíbrios psicológicos e físicos, isso começa a retratar no seu trabalho, nas suas entrevistas, se você não está trabalhando, na sua disposição para estar buscando uma atividade e, consequentemente, renda. E o contrário, se você tem renda adquirida, se você já está trabalhando e você começa a se preocupar muito com a sua saúde financeira, vai debilitando a sua saúde mental. Olha como é que são as coisas, né? Esse efeito pandêmico, né? A gente está conversando com um consultor de gestão financeira e empresarial e parece que a gente está conversando com um médico. Por quê? Porque acaba que as duas coisas vão acompanhando. Você tem que cuidar da questão do financeiro e também da saúde. Agora eu quero abordar por dois prismas aqui. Primeiro, o empresário é aquele que paga a conta, ele paga todo mundo antes de receber, é aquele que às vezes perde o sono para determinada questão, gera uma ansiedade muito grande no que diz respeito a isso. Sei que você não é médico, mas buscar um hobby, buscar outros afazeres que não só o trabalho, também são coisas que ajudam, né?
Exatamente. É muito necessário, não só por esse motivo, mas por todos os motivos para você ter uma vida mais saudável com as pessoas no seu entorno. E isso também reflete no seu trabalho. Então, uma atividade física, um hobby, como você bem disse, pode ser, muitos até videogame, né? Para relaxar a saúde mental realmente, fazer algo que te dê prazer. Tem que tomar muito cuidado, porque, como a gente está falando de saúde mental e financeira, tem alguns adoecimentos que provocam uma crise de ansiedade que você vai buscar ali numa alimentação exacerbada, e isso vai influenciar também na sua saúde financeira. Então, é buscar um equilíbrio para quê? Para fazer uma caminhada, para estar com a sua família, para passear com o seu cachorro, estar com a mente realmente aberta para que seu corpo e a sua mente trabalhem juntos em prol da sua saúde financeira da sua empresa. Esse é o primeiro prisma. O segundo, agora já da vida prática, de ter que se organizar, de ter que cuidar da empresa e ao mesmo tempo não adoecer. A gente fala hoje de um aumento muito grande de micro empresários individuais, né, um MEI, porque muita gente perdeu o emprego e pela necessidade teve que se tornar MEI. A gente fala do empresário que às vezes tinha uma grande empresa e de repente teve que diminuir o seu alcance, agora tem retomado, mas aí tem essa questão toda da pandemia que volta e meia gera também uma imprecisão. Tudo isso se resolve em planejamento do trabalho, em se organizar no que está fazendo? Exatamente, é criar rotinas, né? Você tem que criar uma rotina para fazer o seu trabalho, para executar a sua função, atender bem seus clientes, entregar bem seus produtos, mas também de qualidade de vida, de qualidade com a família, de qualidade com você mesmo, né? Você se sentir bem consigo mesmo. A pandemia trouxe esse viés de diminuição de algumas empresas de tamanho, a criação de outras empresas pelo MEI, foram mais de 2 milhões, além do ano anterior, só em 2020. Então, muitas pessoas saíram dos seus empregos e criaram empresas. E aí eles se veem naquele dilema, né? Eu tenho uma empresa ou tenho um filho? É um dilema muito grande, porque a empresa requer um cuidado como se fosse um filho, realmente. E esse pessoal, até te cortando, mas acrescentando, mas, por exemplo, essa pessoa que migrou para MEI por necessidade, ela estava acostumada a ter o quinto dia útil do mês com o salário, e ela não tem mais. Exato. Ela tem que se organizar. Então, talvez seja o caminho da pessoa criar uma dinâmica que no quinto dia útil ela tenha um dinheiro para que ela se pague. Pode ser também, né? Claro, pode ser sim. Você bem disse, no quinto dia útil você recebia da sua outra empresa quando você trabalhava CLT. Você criou a sua empresa, você pode criar regras e tem que criar. Separar a pessoa física da pessoa jurídica em todos os sentidos. As contas não podem se misturar, uma empresa não paga a conta da pessoa e a pessoa não deve pagar conta da empresa. E com você fazendo essa gestão, inclusive a minha empresa trabalha muito com isso, é a gestão empresarial de pequenos empreendedores, de médios empreendedores, para entender a razão de separar as coisas, para que você tenha realmente um prolabore, uma distribuição de lucros num dia adequado e que todo o outro dinheiro seja ou reinvestido na empresa ou para ampliar a empresa e a gente potencializar essa empresa que foi criada pelo MEI e para que ela possa crescer e se expandir. Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, a gente tem um alcance inimaginável. Eu tenho clientes hoje que vendem a nível de todo o Brasil. Começou ali fazendo algumas agendas, alguns papéis trabalhados e hoje ela já consegue fazer entregas no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e ela é aqui da região de Minas Gerais. Então começa a se organizar e aí a questão toda. E aproveitando essa experiência sua em acompanhar esses microempresários, esses microempreendedores individuais, como é que está a saúde deles mesmo? De uma maneira geral, a gente sabe que quando a gente conversa com alguém de tecnologia, como é que está a análise dos empresários em relação à tecnologia? Mais ou menos. Como é que está a análise no que diz respeito ao planejamento financeiro? Mais ou menos. Na saúde, acompanha o mais ou menos ou a gente está para menos?
Tá para menos. Infelizmente, como são coisas novas para esses microempresários, eles ainda não encontraram o caminho da regularidade, do controle e da gestão da sua empresa como um todo. Porque é muito difícil você fazer a parte financeira, se você tiver funcionário a parte do RH, a parte contábil, a parte de entrega do produto ou do serviço. Isso é muito complexo, é uma gama de informações que você não adquire em faculdade, nem estudo, você adquire com o tempo, com a vida, ou é a questão de você encontrar uma empresa, pessoas que possam te assessorar nessas áreas que não são do seu conhecimento. E com isso a sua saúde melhora. Mas, infelizmente, eu tenho me deparado com microempresários passando essas dificuldades e gerando, infelizmente, alguns adoecimentos, algumas depressões, alguns transtornos. E que a gente tenta, junto, igual você falou, não sou médico, não sou nada, mas a gente tenta, aos poucos, falar um pouco sobre isso. Você vai acabar fazendo medicina, rapaz. Olha. Entrando nesse ramo aí da psicologia, ou pelo menos a psicologia, né? Ou medicina, ou psicologia. Porque acaba que na gestão de RH, por exemplo, muitos são psicólogos, né? A maioria. Então acaba sendo ali um pessoal do acompanhamento. Mas uma coisa também dentro dessa questão do empresariado, a gente percebe que as pessoas, elas não tinham funcionários, passam a ter funcionários. Além dessa dificuldade toda, né, do pagamento, de se lidar com o pagamento. Mas além disso, ainda vive a ansiedade do momento do país, da pandemia, aí vem a guerra, aí o cara ouve que a guerra vai, né, mudar, modificar a situação toda. Ou seja, a pessoa também tem que, às vezes, fechar um pouquinho a cabeça para notícias ruins, ligar mais aqui no canal Viver Brasil, onde tem notícias positivas, a gente está buscando um caminho sempre quando a gente discute um assunto, buscar neutralizar essa negatividade. Com certeza. Se você busca notícias que favorecem ao seu desenvolvimento, ao seu bem-estar, muda a chave que você liga para as coisas ruins e para como você vai enfrentá-las, né? Se você hoje liga em determinada emissora e vê alguma coisa que não vai te fazer bem, isso ali vai carregar para o seu dia, até para a sua atividade física, para na hora que você for fazer um passeio com seus filhos, com sua esposa, essas mensagens vão carregando a mente da gente e vão influenciar em tudo que a gente fizer. Mas você assistir um canal como o Viver Brasil aqui é excelente para que você possa expandir a sua mente e ver além dos problemas que o mundo tem relatado, porque sempre existe o além. Na própria empresa, na própria vida, a ótica como a gente enxerga determinadas coisas faz com que a gente progrida, cresça, ou a gente despenque e caia em adoecimentos realmente avassaladores. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Você fica sendo bombardeado por notícias negativas o tempo todo e tudo tem uma agenda. A agenda setting, né, quando se estuda na comunicação, que vai selecionando o que é destaque. E, geralmente, a gente tem visto destaques negativos. Esse é o prisma. Pelo menos aqui no canal Viver Brasil, a gente traz também a análise do problema, mas a gente tenta buscar soluções. Soluções como eu quero discutir no próximo bloco, como que o empregado, a gente falou muito da visão do empreendedor, como que o empregado tem que se olhar para não adoecer, e como aquela pessoa que está bem chateada tem que se preparar para mudar de emprego, mudar os ares. A gente vai para um breve intervalo e volta com Economia. E agora?